A graça e a paz, irmãos, tudo bem com vocês? É muito bom ter vocês aqui no nosso canal. E o nosso conteúdo de hoje vai enriquecer e vai trazer muito discernimento, principalmente para aqueles que ainda não conseguem compreender as catastróficas consequências da idolatria. E tudo que abrange a idolatria, porque a idolatria, nós vamos ver hoje que ela não é apenas imagens, esculturas, mas se refere também a sentimentos e a emoções que nascem no coração do homem. Bom, o nosso estudo de hoje ele vai estar embasado no capítulo 14 do livro de Sabedoria, aonde não vai tratar apenas de imagens. Ele vai dissecar o nascimento, o desenvolvimento, a consequência final da corrupção espiritual de toda a humanidade. E quando analisado isso com profundidade, a gente vai ver que isso se torna um espelho perturbador da história da humanidade, inclusive também da religião. Então, eu quero começar lendo com vocês o texto todo do capítulo 14, porque eu tenho certeza que aqui o texto por si só vai se autoexplicar e vai trazer muita luz para a nossa consciência. Vamos lá, verso 1. Outro, lançando-se ao mar para navegar sobre ondas encrespadas, invoca um ídolo de madeira, mais frágil do que o barco que o transporta. Ora, o barco foi criado pela ânsia de lucro, e foi a perícia técnica que o construiu. Mas é a tua providência, ó Pai, que o pilota, pois também no mar abriste um caminho, uma rota segura entre as ondas. Isso fizeste para mostrar que tu podes salvar de tudo, e assim mesmo sem experiência qualquer pessoa possa embarcar. Tu não queres que as obras da tua sabedoria não sirvam para nada. Por isso os homens confiam suas próprias vidas a um pequeno pedaço de madeira, atravessam ondas numa frágil embarcação e chegam salvo no destino. De fato, no princípio, quando pereciam os orgulhosos gigantes de outrora, a esperança do mundo se refugiou num pequeno barco que, pilotado por tua mão, transmitiu para o mundo a semente da vida. Bendita seja a madeira pela qual vem a justiça. Contudo, maldito seja o ídolo feito por mãos humanas e aquele que o fabricou. Este, por tê-lo feito, e o ídolo, porque sendo corruptível foi considerado como Deus. Sim, porque Deus odeia tanto o idólatra como a idolatria. A obra será castigada com o seu autor. Por isso, o julgamento atingirá também os ídolos das nações. Porque entre as criaturas de Deus, eles se tornaram abomináveis, escândalo para as almas dos homens e armadilha para os pés dos insensatos. A origem do culto aos ídolos, verso 12. A invenção dos ídolos foi o começo da prostituição, e a descoberta deles introduziu a corrupção na vida. Eles não existiam no princípio, e não existirão para sempre. Entraram no mundo por causa da vaidade dos homens, e por isso o seu fim, rápido, já está decretado. Um pai, atormentado por um luto prematuro, manda fazer uma imagem do filho tão cedo arrebatado. Agora, honra como Deus aquele que antes era apenas um homem morto e transmite para as pessoas da sua casa ritos secretos e cerimônias. Com o tempo, esse costume ímpio se vai arraigando e é observado como lei. Era ainda por ordem dos soberanos que se prestava culto às estátuas. Como os súditos que viviam longe não podiam honrá-lo pessoalmente, produziram sua figura distante, fazendo uma imagem visível do rei que veneravam. Desse modo, adulavam o ausente, como se estivessem presente. A ambição do artista promoveu esse culto, mesmo entre aqueles que não conheciam o soberano. De fato, querendo talvez agradar ao soberano, o artista se esforçou com sua arte para torná-lo ainda mais atraente do que na realidade era. A multidão, atraída pelo encanto da obra, considera agora objeto de adoração aquele a quem antes honravam apenas como homem. Isso tornou-se cilada para o mundo. Homens, escravizados pela desgraça ou pelo poder, impuseram à pedra e à madeira o nome incomunicável. A idolatria é a fonte da corrupção. Não bastou a esses homens errar no conhecimento de Deus. Eles vivem também na grande guerra da ignorância e dão ainda a esses males o nome de paz.
celebram iniciações onde matam criança ou realizam mistérios ocultos, ou ainda fazem banquetes orgiásticos com rituais estranhos. Não conservam pura nem a vida, nem o casamento, e cada um elimina o outro por traição ou aflige-o com adultério. Por toda parte há uma grande confusão, sangue e crime, roubo e fraude, corrupção e deslealdade, revolta e perjúrio. Perseguição contra os bons e esquecimento da gratidão, impureza das almas e perversão sexual, desordens no casamento, adultério e libertinagem. A adoração de ídolos sem nome é princípio, causa e fim de todo mal. De fato, os idólatras entregam-se a divertimentos até o delírio, ou profetizam a mentira, ou vivem na injustiça, ou perjuram com facilidade. Colocando a sua confiança em ídolos sem vida, eles não esperam castigo nenhum por terem jurado falso. A sentença, porém, os atingirá por dois motivos. Porque, seguindo os ídolos, tiveram falsa concepção de Deus. Porque, desprezando a santidade, juraram falso. De fato, o que persegue sempre a transgressão dos injustos não é o poder daqueles por quem se jura, mas o castigo mesmo que é reservado aos pecadores. O povo de Deus não adora ídolos. Tu, porém, nosso Deus, és bom e fiel, és paciente e governa tudo com misericórdia. Mesmo pecando, nós somos teus e conhecemos o teu poder. Sabendo que pertencemos a ti, não pecaremos mais. A justiça perfeita está em conhecer a ti e conhecer que o teu poder é a raiz da imortalidade. Não nos extraviamos com a invenção humana de uma arte pervertida, nem com o trabalho estéril dos pintores, que pintam suas imagens com as várias cores. Elas despertam a paixão dos insensatos e ficam entusiasmados com a forma inerte de uma imagem morta. Aqueles que fazem, desejam e adoram os ídolos, são amantes do mal e dignos da esperança que os ídolos trazem. Olha só que magnífico esse texto que nós acompanhamos até aqui. E quantas coisas aqui marcantes nós temos. Até mesmo a fala sobre os gigantes, mas nós não vamos entrar nesse tema agora. Porque o texto, ele começa com uma afirmação devastadora. A invenção dos ídolos foi o começo da prostituição. E a palavra invenção aqui é o centro de tudo. No grego, a ideia aponta para algo produzido pela mente do homem, não revelado por Deus, não autorizado pelo divino, mas ele é criado como algo substituto, uma substituição. Isso aqui vai destruir qualquer tentativa de legitimar a idolatria como meio aceitável de acesso ao sagrado. A idolatria ela não nasce da revelação, ela nasce da ausência dela. O homem, por não conseguir adorar a Deus no invisível, precisa criar algo visível para adorar. O autor, então, ele apresenta o primeiro motor da idolatria, que é um fator psicológico. Um pai consumido pela dor fez a imagem do filho morto. Aqui a gente pode entrar, e alguns podem dizer que isso aqui é algo simbólico, ou também considerar algo literal como a origem da idolatria, que eu acredito sim que nasce justamente após o dilúvio aqui, com um homem fazendo a imagem e transmitindo a sua linhagem. Então aqui está o ponto que muitos ignoram, porque a idolatria ela não começa com rebeldia aberta, mas ela começa como uma resposta emocional. A dor, a saudade, a memória. O homem ele é incapaz de lidar com a ausência, mas ele vai criar uma presença artificial. E o que começa com a memória rapidamente vai se transformar numa mediação espiritual. E o que era lembrança acaba se tornando objeto de devoção. E esse padrão é confirmado em toda a Escritura. Em Deuteronômio, Deus proíbe qualquer forma de representação visível, justamente porque Israel não viu forma alguma no Sinai. Em Romanos, nós temos Paulo afirmando que o homem trocou a glória de Deus incorruptível por imagens. Ou seja, a idolatria não é apenas erro, ela é a substituição. Substituição do invisível pelo visível, do eterno pelo material, do criador pela criação. Então, o texto avança e mostra que o erro individual não permanece isolado, mas ele se institucionaliza. O costume ímpio foi observado como lei, o texto vai dizer. E aqui nós entramos em um campo mais profundo, uma sociologia da religião, digamos assim.
Um erro pessoal ele vai se tornar uma prática coletiva, uma tradição cultural, norma social e, finalmente, um sistema religioso. Esse processo ele é extremamente perigoso, irmãos, porque ele mascara o erro com legitimidade histórica. Algo passa a ser aceito não porque é verdadeiro, mas porque sempre foi feito. E eu me lembro da minha família. A minha mãe e o meu pai, eles costumam dizer isso. Não, a minha mãe e o meu pai faziam isso. Eu vou honrá-los, eu vou fazer isso. E isso entra no contexto que Jesus disse: aquele que não amar mais a mim, amar mais o seu pai e a sua mãe do que a mim, não é digno de mim. E é exatamente isso que Cristo confronta quando denuncia as tradições que anulam a palavra. Sabedoria 14 vai continuar e ele vai revelar outro elemento crítico: o papel do poder. Reis começam a impor adoração de imagens. Isto mostra que a idolatria ela não é apenas espiritual, mas ela também é política. Quando a autoridade valida o erro se multiplica. E aqui a gente tem o sistema exigindo conformidade, a verdade ela passa a ser perseguida. Por quê? Porque vai contra tudo aquilo que o sistema está exigindo. E esse padrão aparece em impérios antigos, em inúmeros. Mas também se repete sempre que estruturas religiosas elas se tornam absolutas. E o texto avança ainda mais profundo. Ele vai revelar algo inquietante aqui: a estetização da idolatria. Artesãos começam a aperfeiçoar imagens. Elas se tornam belas, impressionantes, atraentes, grandes. E aqui está um ponto crítico, porque a beleza começa a justificar o erro também. O homem passa a se encantar com aquilo que ele mesmo criou e esquece completamente que aquilo não tem vida. Isaías descreve isso com ironia brutal. O mesmo pedaço de madeira que aquece o homem se torna o Deus que ele adora. A mesma madeira que vai para o fogo e aquece é o Deus que o homem se sujeita e se prostra. Né? Mas o ponto mais pesado do capítulo ainda está por vir. Porque a sabedoria ele vai conectar a idolatria com corrupção moral. E isso é extremamente importante, porque hoje muitos tratam a idolatria como algo inofensível, quase simbólico. Mas o texto ele vai afirmar o contrário. A idolatria corrompe a mente. E uma mente corrompida produz uma sociedade corrompida. O capítulo ele vai listar consequências claras: confusão moral, a violência, a traição, impureza, desordem social. Isso aqui não é coincidência, isso é consequência. E Paulo confirma exatamente isso, com o mesmo padrão. Quando o homem troca Deus pela mentira, Deus o entrega a uma mente reprovável. Não é isso que Paulo diz? Agora a gente chega ao ponto mais sensível aqui e mais necessário também. Se sabedoria 14 descreve um padrão universal, então esse padrão precisa ser analisado na história, inclusive dentro do cristianismo. Porque com o passar dos séculos, o cristianismo deixou de ser o movimento simples que nasceu com os apóstolos e se tornou uma instituição. E ao entrar em contato com o mundo grego-romano, ele inevitavelmente encontrou culturas profundamente visuais, culturas que já utilizavam de imagens, estátuas, representações como meio de devoção. Historicamente, a gente sabe que nos primeiros séculos havia forte resistência a imagens no contexto do cristianismo. Mas com o tempo, especialmente após a integração com o Império Romano, o uso de imagens começou a crescer muito. Isso não aconteceu de uma forma instantânea, foi um processo exatamente como descrito em Sabedoria 14, costume, tradição e institucionalização. E aqui entra uma análise bem crítica, porque o uso de imagens religiosas levanta uma questão inevitável. Isso está alinhado com o padrão bíblico original, irmãos? Quando pessoas se ajoelham diante de imagens, quando fazem pedidos, quando atribuem funções espirituais a representações materiais, isso permanece como lembrança. Ou já entrou no território da mediação espiritual? O que vocês acham, meus irmãos? Essa não é uma pergunta de emoção, simplesmente, mas é uma pergunta teológica agora para vocês. E precisa ser respondida à luz dos textos claros. Não farás para ti imagem, não te curvarás a ela. Como ir contra isso aqui? Se você é católico e está ouvindo isso aqui, como ir contra isso aqui? E espere até o final, porque eu quero trazer uma luz para você. O argumento comum é a distinção entre adoração e veneração. Mas Sabedoria 14, ele não trata apenas de intenção, ele trata de processo. E o processo mostra que o homem começa justificando e vai terminar substituindo. E aqui está o ponto de confronto.
Quando algo criado começa a ocupar o espaço de confiança, oração ou dependência, isso já não é mais apenas um símbolo. E o capítulo ele termina com uma afirmação muito forte. Os homens confiam em coisas sem vida e esperam delas justiça. Isso é o ápice do engano, irmãos. Esperar do Criador aquilo que só o Criador pode dar. E não imagens ou mediadores. E agora a aplicação final aqui. A idolatria moderna, ela não precisa de estátuas também. Porque vai muito além de imagens. Ela pode assumir formas mais sutis que estão presentes no meio de hoje. Uma religião sem a verdade, uma tradição sem escritura, líderes colocados acima de Deus, dinheiro, status, qualquer coisa que ocupe o centro absoluto. E aqui nós abrangemos não só o mundo católico, mas o mundo evangélico. Porque o problema nunca foi apenas a imagem, o problema é o coração que precisa substituir Deus por algo controlável. E a conclusão inevitável de Sabedoria 14 é essa: a idolatria começa invisível, se torna aceitável, se institucionaliza, corrompe e termina em juízo. E talvez a pergunta mais importante não seja: existe idolatria no mundo? Mas sim, onde ela está escondida hoje e quem tem coragem de confrontar? Quem é que tem coragem de confrontar isso? Porque se o mundo jaz no maligno e nós estamos caminhando para a volta de Cristo e o Senhor falou que nos tempos do fim a maldade se multiplicaria a níveis extremos, é óbvio que a idolatria estaria nos níveis extremos e dentro das religiões. E nós conseguimos identificar isso? Então, se Sabedoria 14 descreve um padrão universal da idolatria, então esse padrão ele não pode ser limitado a uma única cultura ou religião, certo? Ele precisa ser observado em diferentes contextos históricos. E aqui nós temos o espiritismo moderno também como um dos principais sistematizadores, Allan Kardec, o cabeça, no século XIX, e a base está na comunicação com espíritos, evolução espiritual, reencarnação. Mas vamos analisar isso aqui também. O espiritismo ele surge em um contexto de racionalismo europeu, interesse pelo sobrenatural, a reação contra o materialismo. Então ele tenta organizar o mundo espiritual de uma forma lógica e mais acessível. Só que Sabedoria ele vai denunciar isso aqui. A substituição da relação direta com Deus por mediação criadas ou reimplementadas pelo homem é algo abominável. No Espiritismo, a busca por orientação espiritual frequentemente passa por espíritos desencarnados, né, médios, entidades intermediárias. Não é isso? Só que o que 1 Timóteo 2,5 vai dizer? Há um só mediador entre Deus e os homens. E Deuteronômio 18, 10, 12 condena práticas de consulta espiritual. Então, quando o homem ele começa a buscar a direção espiritual fora de Deus, mesmo com uma intenção sincera, ele entra em um território descrito como perigoso, no mínimo perigoso. Religiões como o candomblé, a umbanda, têm raiz em tradições africanas trazidas ao Brasil durante períodos da escravidão, né? E essas religiões elas são o resultado de culturas africanas diversas, resistência cultural, sincretismo com o cristianismo, e todas elas envolvem entidades espirituais, orixás, guias, rituais, símbolos materiais, objetos consagrados, correto, né? Olha, Sabedoria 14 ele vai dizer que o padrão descrito no texto bíblico envolve a mediação espiritual, a associação de elementos materiais ao sagrado e a transferência de devoção. Isaías 45, 5. Eu sou o Senhor e não há outro. Êxodos 23. A exclusividade é de Deus. Então, quando múltiplas entidades recebem funções espirituais, isso entra na tensão direta com o monoteísmo bíblico. Não dá, não fecha. Então, a gente vê que o homem cria ou redefine meios espirituais, estabelece intermediários, associa o invisível ao material e transfere a confiança. E esse padrão aparece na antiguidade, em sistemas religiosos históricos e também em expressões modernas de espiritualidade hoje. Então, a idolatria ela não depende de forma, depende de função. Não importa se é uma imagem, um espírito ou uma entidade. Se ocupa o lugar de Deus, já se tornou substituto. Se Sabedoria 14 revelou a origem, se a história ela confirma o padrão, então resta uma pergunta aqui. O que Deus vai fazer diante disso? E a Escritura vai deixar bem claro isso. A ira de Deus não é descontrole. É resposta santa contra a corrupção da verdade. Olha o que Romanos 1,18 vai dizer. A ira de Deus se revela do céu contra toda a impiedade.
O texto ele não diz que Deus ficará irado, diz que a ira já está sendo revelada. Ou seja, a idolatria não é apenas julgada lá no futuro. Ela já tá ativa, consequências nela agora. Em Romanos 1, 24, 26 e 28, a Bíblia vai dizer que Deus os entregou às concupiscências da sua própria mente. E essa aqui é uma das afirmações mais pesadas da Bíblia, porque o julgamento começa quando Deus para de impedir. Então, Deus remove limites, o homem mergulha mais profundamente e a corrupção se intensifica. A pior forma de justiça, de juízo, no caso, não é a destruição imediata, mas é Deus permitir que o homem siga o caminho que escolheu. Em Êxodos 34:14, vai dizer que a idolatria ela provoca um zelo divino, porque o Senhor é Deus zeloso. E a explicação, o zelo de Deus não é insegurança, mas é a exclusividade legítima do Criador sobre a criação. A exclusividade é o zelo do Senhor, para o homem não se perder. Deuteronômio 32, 16, 17. Provocaram com deuses estranhos. Então, a idolatria não é apenas um erro, mas é a afronta direta à glória de Deus. Sempre que a idolatria estabelece, a gente vai ver que no padrão histórico do juízo, Israel entra em decadência, profetas se levantam, o juízo vem. É uma ordem. Então, a idolatria vai gerar rejeição e vai gerar queda. Jeremias 25:6. Não me provoqueis a ira. Então, a história bíblica aqui é clara. A idolatria ela sempre termina em colapso. Agora nós vamos entrar na escatologia. A Bíblia ela mostra que a idolatria ela não apenas continua, mas ela se intensifica agora no fim. 2 Tessalonicenses capítulo 2, verso 3 e 4, que vai falar sobre o homem da iniquidade, ele vai se exaltar acima de tudo e exige adoração. Esse é o ápice da idolatria. O homem tomando o lugar de Deus. Em Apocalipse 9, verso 20, não se arrependeram de adorar demônios e ídolos. Ei, presta atenção, irmãos. Mesmo diante do juízo, muitos permanecem na idolatria. Mesmo diante desse vídeo, mesmo diante de toda essa explicação, se possível, aqueles que acompanharam até o final, permanecem na idolatria. Apocalipse 21, 18. Idólatras terão a sua parte no lago de fogo. Apocalipse 22, 15. Ficarão de fora os idólatras. Então a idolatria ela não termina em neutralidade, mas ela termina em separação definitiva de Deus. Apocalipse 18. Aqui nós temos a queda de todo o sistema, a queda da grande Babilônia. E a Babilônia ela representa um sistema religioso corrompido, poder espiritual falso, mistura da verdade pelo erro. E o fim é inevitável, irmãos, é a queda total. Tudo aquilo que substitui Deus será destruído por Deus. E a Bíblia vai terminar com Deus destruindo todo o sistema baseado nisso. Criação humana, corrupção, institucionalização, engano, juízo. Então, quando tudo for revelado, quando toda a ilusão cair por terra, quando toda a falsa segurança desaparecer, em quem é que você realmente confiou, irmãos? A idolatria não começa como uma escolha, mas termina como uma sentença. A idolatria começa como escolha, mas termina como sentença. A graça e a paz a todos. Compartilhe esse vídeo, se inscreva no canal e ajude mais pessoas a serem iluminadas pelo conhecimento da verdade.